daqui da região de norte do Mato Grosso, aqui da região do Vale do Arinos, para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam conhecer um pouco de você. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos ouvem aí no Vale do Arinos, nessa região que sempre nos acolhe com tanto carinho. Quero poder agradecer imensamente a acolhida de vocês aqui na rádio. É nessa manhã que a gente visita novamente Novo Horizonte. A última vez que eu estive aqui foi no dia do encontro de viola, né? Que estava tendo o futebol também dos quarentões, né? Isso, os antigões ali. Os antigões. Eu lembro de ter conhecido ali também. E aí é uma alegria a gente poder voltar, convite do prefeito Agenor, né, do Hudson, da Margarida e tantos amigos que durante o tempo a gente acabou construindo essa amizade e oportunizando que a gente voltasse aqui. Então, você, até onde a gente soube, você foi prefeito 2 vezes de Primavera do Leste. Na verdade, a minha origem política, ela começa no Legislativo, né? Eu fui assessor na Câmara. Em 2012, eu disputei minha primeira eleição para vereador. Em 2016, eu fui reeleito vereador lá em Primavera. Me torno presidente da Câmara e me torno prefeito depois, pela primeira vez, aos 31 anos de idade. Aí fui reeleito novamente em 2020 e há 2 anos atrás a gente disputou e acabou ganhando a eleição da Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, essa entidade que é tão importante para o municipalismo, para o fortalecimento dos municípios, no apoio, seja na elaboração de projetos, na captação de recursos, na orientação jurídica, no auxílio dos menores municípios, principalmente do estado de Mato Grosso. Mas a sua trajetória foi sempre ganhando. Vereador, aí se elegeu, presidente da Câmara. Então, deve ter sido bem eficiente o seu trabalho. Olha, na verdade, Deus me abençoou de disputar 5 eleições e ter tido sucesso nas 5. Sempre construindo tudo isso com muita humildade, com muito diálogo, muito no corpo a corpo, né? E com muito foco e força de vontade, né? Que tem gente que tem vontade, mas não sai da cadeira para poder ir atrás do objetivo. E eu sou muito focado e muito determinado, sou muito intenso. E foi com base nesses pilares aí que na primeira eleição eu tive 14% dos votos de Primavera, que na época bateu 2.218 votos para vereador. Nossa. Eu, quando fui para a reeleição no município, nós tivemos 89% dos votos na reeleição. Eu acredito que a nossa grande digital enquanto prefeito foi dado a volta no desenvolvimento econômico, né? Conseguindo virar essa chave na geração de emprego e renda, na industrialização. Quando eu inicio o primeiro mandato em Primavera tinha 40 e poucos mil habitantes, quando a gente sai a gente passa de 110 mil habitantes. Então, isso fez com que a gente conseguisse sair com um reconhecimento muito grande, por ter sido durante 4 vezes o município que mais empregos formais foram gerados, grande parte desses alavancados pelo setor da indústria, que foi a grande virada de chave do desenvolvimento econômico do município. E assim a gente vem trabalhando muito fortemente, hoje dentro da Associação Mato Grossense dos Municípios, essa entidade que me deu a oportunidade de conhecer o estado de Mato Grosso por inteiro. Eu conheço 140 dos 142 municípios. A gente passa a entender, né, que ao mesmo tempo que Mato Grosso é um estado tão rico em relação ao volume de produção agrícola, mas onde predominantemente os municípios são muito pobres, né? Nós temos aí pouco mais de 30 municípios com receita corrente líquida capaz de fazer investimento com recurso próprio. A grande parte dos municípios dependem do apoiamento do poder público, seja ele do Estado ou a nível nacional. Você diria que esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios aqui do Mato Grosso, e que você, estando à frente da AMM, que dá suporte para os prefeitos, para os gestores, gerir melhor as suas cidades, seus municípios, o que você vê de
mais necessidade que tem as cidades, os prefeitos, as preocupações maiores? São várias questões, né? Por exemplo, Mato Grosso ele tem uma safra de excelentes prefeitos, mas nós temos que entender que o desenvolvimento econômico de um local ele não tem como ser igual em outra região do estado, porque nós estamos num estado com os 3 biomas, nós temos um estado de extensão continental, com diversos desafios de logística. Eu não posso esperar que o mesmo sucesso na agroindustrialização na região onde eu fui prefeito por 2 vezes, ou no norte do estado, na região de Sinop, Sorriso, seja o mesmo, muitas vezes, na região de Cotriguaçu, que tem 27 mil quilômetros quadrados no município, tem 2.000 pontes de madeira catalogada, é um município de logística complexa, e não posso entender que a taxa de crescimento de uma determinada região seja igual a Luciara, que é um município ali no Araguaia, que tem diversos desafios também. Então, cada lugarzinho de Mato Grosso ele tem a sua peculiaridade. É claro que o maior desafio do Estado é a distribuição de renda entre os municípios. Ao mesmo tempo que nós temos municípios tão ricos, mas a grande maioria são municípios muito pobres. E foram prioritariamente para esses municípios que a INM prestou seu serviço durante os últimos anos, na área de elaboração de projetos, na área de auxílio para a captação de recursos, na qualificação de mão de obra. Exatamente isso que eu ia perguntar, de que maneira a INM ajuda esses municípios? Para você ter ideia, somente aqui em Novo Horizonte, entre projetos entregues, a piscina em campo de bocha, o orçamento do Hospital Municipal, projeto de incêndio da Escola Estadual Rosimeire Cara José, posto de transformação do hospital, UBS do PAC, licença de pavimentação urbana de várias ruas, licença da perimetral da MT 338 e instalação da MT 170 por iluminação, o projeto da licença da feira municipal, né, e tantos outros aí que a INM tem trabalhado, elaborado, principalmente na área de pavimentação e nos projetos de educação, né? Mas a INM, além disso, ela passou a protagonizar, através da diretoria atual, diversos temas que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso. Pautas sensíveis, como a pauta de demarcação indígena, por defender que Mato Grosso não precisa aumentar as áreas de reserva, mas que a política pública nacional ela seja para que os índios, os povos originários, possam tirar obter recurso da área que já tem, não ampliar, o que tem gerado uma grande insegurança jurídica para grande parte dos produtores do estado de Mato Grosso. Pautas como a moratória da soja, que a INM trabalhou muito junto com a Assembleia, junto com a FAMATA e a ProSoja, para a derrubada desse tratado internacional que durante tanto tempo sobrepôs a legislação brasileira, impedindo que o pequeno e o médio produtor pudesse comercializar, originar aquilo que eles mesmos produzem. Então são muitos temas aí que a INM passou a discutir, defendendo principalmente a hierarquia e a segurança jurídica dos municípios, como a gente tem tratado o tema do alerta em relação ao debate da reforma tributária, que eu sempre falo que é o grande calcanhar para a continuidade do crescimento de Mato Grosso e dos municípios mato-grossenses. É um grande desafio também, principalmente aqui para Mato Grosso, você conseguir desenvolvimento e ainda assim respeitando o meio ambiente, né? Isso também é um desafio para vocês lá da INM, poder ajudar os prefeitos com isso, né? A gente sempre trava esse debate da busca pelo equilíbrio. Mato Grosso hoje é o estado que mais preserva. Para se ter ideia, Mato Grosso produz metade do que existe de área demarcada como reserva indígena dentro de Mato Grosso. Então é um estado que tem muito a ampliar, podendo, como já é hoje, mas aumentar ainda mais a sua potência, enquanto balança econômica nacional em relação à produção agrícola, em relação ao volume de commodities e mais do que isso, na indústria de transformação, que é o foco principal, né? Que é você poder pegar uma região como o Vale do Arinos, que hoje planta muito, quando você pega Porto dos Gaúchos cultivando mais milho e soja do que Primavera do Leste, o que precisa realmente
é atrair e fomentar a vinda de indústrias para cá, para que a gente não faça só, coloque no epicentro disso tudo o volume de commodities produzido, mas a indústria da transformação, porque é exatamente através da indústria que nós temos um aumento na arrecadação do município, que nós temos um aumento na mão de obra de maneira formal, e a política pública social eu sempre defendi. É claro que a assistencialista é importante, mas mais que isso é a oferta de emprego e renda, né? É você realmente poder dar dignidade para a população, dar emprego formal, a pessoa poder ter a carteira assinada e com isso melhorar a qualidade de vida da sua família. Recentemente o senhor teve participando de uma mobilização em Brasília das chamadas pautas bombas, né? E como o senhor avalia hoje, aqui no Mato Grosso, a relação entre municípios e a União? Olha, cada vez é mais distante. A gente sempre sonhou, enquanto municipalista, com um grande pacto federativo, e nesse pacto federativo fosse buscado maior autonomia financeira aos municípios. E cada vez mais a gente vê menos o pacto federativo, menos o município e mais a União. O modelo de reforma tributária apresentada e aprovado pelo Congresso Nacional, ele reflete exatamente isso. Extinguindo o ISS do município, que até então era um recurso que o prefeito, conforme a sua prioridade, podia investir, e termina com o ICMS, que é um recurso que, mesmo tendo a vinculação constitucional, era de poder do governador, e esses dois tributos se unificam, saem do município e do estado e vão para a gerência do Conselho Nacional da Reforma Tributária. Então, a gente vê um distanciamento de Brasília com os municípios. Cada dia tem sido menos município e mais Brasília. O efeito das pautas bombas, eles podem inviabilizar e quebrar as prefeituras de Mato Grosso e muitas prefeituras do Brasil. Porque dentre eles tem a proposta da criação de diversos pisos nacionais. Quando a gente fala de piso em categoria, é claro que eu defendo, mas desde que haja a contrapartida da União nesses pisos. Eu não posso exigir que em Novo Horizonte do Norte um determinado profissional ganhe pela prefeitura a mesma coisa que esse profissional em Lucas. Porque as condições econômicas das prefeituras, elas são muito diferentes, em que pese o profissional exercer a mesma atividade e muitas vezes ele ser até mais importante na sua atividade a Novo Horizonte do que o profissional na prefeitura de Lucas. Porém, são condições e realidades muito distintas. A arrecadação então eu exigi é maior, né? que a prefeitura de Novo Horizonte pague a mesma coisa do que Lucas do Rio Verde, é possível. Mas a União, ela vai ter que fazer a parte dela. Ela vai ter que garantir ao município de Novo Horizonte a contrapartida financeira para que este profissional possa ganhar igual o profissional de Lucas do Rio Verde. Então, esse tema, como a distribuição de 36 bilhões da tributação das bets, dos jogos online, que hoje os municípios não ganham nada com essa arrecadação dos jogos que acontecem, e defendendo essa tributação, eu falo que esse recurso ele tem que vir para a distribuição dentro do FPM, ou seja, dentro do fundo de participação, e ter a cota parte das bets, integrando esse recurso também. Agora que você tocou nessa questão das bets, qual que é o destino dessa verba, você sabe? Na verdade, até então não era tributado. A partir do momento em que há tributação, isso vai para o bojo arrecadatório da União. E o que a gente defende é que a União reparta isso com os municípios. Ia fazer uma grande diferença, principalmente para municípios menores como o nosso aqui, né? Anderson, quem paga o tributo sou eu, é você, quem está nos ouvindo, é a Dona Maria, é o seu João, que trabalha na atividade rural leiteira, são as pessoas que estão no município. Quem usa o serviço são exatamente nós, as pessoas que moram nos municípios. E cada vez mais a gente vê a carga tributária aumentando e o município ficando com a menor parte. Como que pode? Quem depende do serviço da ponta é quem mora nos municípios.
e a União querer tributar a população e tirar o recurso da população ao mesmo tempo. Agora, há pouco tempo atrás, o senhor anunciou a escola de gestores, né? Como que vai funcionar isso? Na verdade, é uma parceria com o Tribunal de Contas, né, onde hoje existe um curso superior para poder atender a necessidade da gestão pública, exatamente neste tema. Então, inclusive, eu acho que essa é a última semana de vagas abertas, ele é gratuito pelo Tribunal de Contas com o apoio da MM, para poder melhorar e formar o servidor público que atua dentro das prefeituras. E ele é pensado prioritariamente para quem está no interior, para quem muitas vezes não tem condição de se deslocar para Cuiabá, ou se tem, mas não tem condição financeira para pagar um curso como esse. Então a MM ela passou a elaborar, dentro das suas prioridades, uma série de seminários de formação, e esse em especial, que é um curso superior em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Mas ele é específico para essas pessoas? Eles vão ter uma prioridade, os gestores, os profissionais? Não, você vaga livre até enquanto tem as vagas em aberto. Ok, interessante. Gostei dessa iniciativa aí, que vai qualificar as pessoas que cuidam do município, né? Desde o prefeito, os vereadores e os técnicos, né? Teve uma pesquisa recente eu acho que é da Percent Brasil, que coloca nas intenções de votos para as próximas eleições. Sei que não se fala de candidatura agora, porque é fora das eleições, não estou falando disso, mas as pesquisas existem. E que mostra o senhor com, se não me engano, 1,8% das intenções de votos espontânea. Isso é um número muito expressivo, a nível de Mato Grosso, tendo aberto todos os nomes do estado de Mato Grosso. Qual que é a sua pretensão política para frente? Pretende continuar na MM? Pretende algum outro cargo? Está pensando nisso? Como eu falei no início da entrevista, eu sempre pautei a minha vida pública em degrau a degrau. Ninguém chega simplesmente de CEO numa empresa do dia para a noite. Então, eu tive a alegria de ser assessor, ser vereador 2 vezes, presidente da Câmara 2 vezes, prefeito de Primavera do Leste, hoje presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e a gente passa a construir dentro do partido, junto com as lideranças municipalistas, uma pré-candidatura à Assembleia Legislativa como deputado estadual. E isso muito alicerçado ao projeto da nossa pré-candidata ao Senado, Janaína Riva, e que é a presidente estadual do MDB, onde a gente vem construindo muito fortemente no diálogo, com base naquilo que a gente defende dentro do setor produtivo, para poder construir essa pré-candidatura e a partir da convenção, tendo o nome aprovado, poder realmente disputar o processo eleitoral. Eu tive o prazer na gestão anterior, eu acompanhei, o senhor falou aí do projeto da Escola Rosmai, que a MM ajudou, fez o projeto um dos projetos desses vários que o senhor citou, e eu estive lá com o prefeito quando ele estava vendo essa questão do projeto. Isso ajuda muito, porque é muito caro esses projetos. Sem dúvida, a gente entende que esse é um dos viés da MM, né? A MM ela tem um arcabouço aí muito grande de projetos que são apresentados, de trabalhos e serviços que são prestados aos municípios. Um deles é a Central de Projetos, que tem expertise. Muitas vezes o município ele não tem condição de ter um quadro de engenharia completo para entregar uma escola completa, o arquitetônico, o projeto hidrossanitário, o projeto de pânico e combate a incêndio, enfim, entre tantas outras coisas. Então a MM ela passa a elaborar e auxiliar esses projetos junto às prefeituras. Principalmente hoje a gente elabora projetos até para a prefeitura de Cuiabá,
mas prioritariamente o acesso é das menores prefeituras do estado. Se concretizar essa pré-candidatura a deputado, o que o senhor espera fazer diferente que o senhor hoje não pode fazer sendo presidente da AMM? Eu acredito que é levar o debate do desenvolvimento econômico para o interior do estado, trabalhar a oferta de emprego e renda, poder estar próximo dos anseios dos prefeitos, porque a AMM me abriu os olhos, me passou uma condição de ter amor pela causa municipalista. Então eu quero poder agregar muito o que eu acredito enquanto setor produtivo, atrelado ao apoio aos menores municípios do estado, né? Ajudar com que o estado de Mato Grosso continue a se desenvolver, arrastando para esse desenvolvimento os municípios e principalmente os do interior do estado. Que às vezes sai nas notícias, o Mato Grosso está crescendo e tal, mas às vezes o que tem o maior crescimento são os municípios com grandes plantações de soja e tal, e o senhor quer dar atenção também para esses municípios menores que não têm todo esse potencial financeiro. Exatamente, todo estado tem que crescer, nenhum município pode ficar para trás, mas a gente tem que entender e respeitar a aptidão de cada região do estado. Mas eu acredito que enquanto deputado a gente possa reforçar essa luta, essa bandeira, priorizando aí o desenvolvimento de maneira vertical. Eu já ia chamando o senhor de deputado. Léo, quer deixar mais algum recado aqui para a população de Novo Horizonte? Não, eu quero poder agradecer o carinho, agradecer ao prefeito Agenor, junto com o Hudson, com todo o seu time que hoje de manhã me recebeu na prefeitura e me mostrou ainda mais do desenvolvimento. Tivemos ali na propriedade do Mike, acompanhando essa propriedade que é um modelo na produção na cadeia leiteira para o estado de Mato Grosso e conhecendo um pouco mais do DNA de Novo Horizonte, essa cidade que sempre com tanto carinho me apoia. Agradeço muito a oportunidade e aproveito aqui para desejar um excelente, um feliz Dia das Mulheres nesse 8 de março. É claro que o Dia da Mulher deve ser todos os dias, mas em especial nessa data comemorativa. Muito obrigado, Léo, pela entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e um ótimo restante de semana. Obrigado.